pessoal, sejam bem-vindos ao programa Sala de Entrevista com o professor Hélio Gomes. Hoje aqui receberemos aqui o grande doutor Leonardo Alves, que é uma referência na fisioterapia cardiovascular. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Sala de Entrevista. Olá, tudo bem, professor Hélio Gomes? É um prazer estar aqui, podemos participar desse episódio, né? Dessa nova configuração, desse novo formato que você está fazendo e trazendo esse conhecimento aí para os fisioterapeutas e para quem tem afinidade também com fisioterapia, quem quer saber um pouquinho mais da atuação do fisioterapeuta, eu acho que o seu programa vai ajudar bastante. Obrigado, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. E você é uma referência na fisioterapia cardiovascular para muitas pessoas e trabalha também nisso há muito tempo, mas eu gostaria de saber, de uma maneira resumida, como é que foi o início da sua carreira, como você se apaixonou pela fisioterapia e como é que você chegou até esse ponto de ser uma referência na cardiovascular. Eu acho que falar na minha época é coisa de velho, né? Mas não tem como. Ele não é velho não, novinho. Então, eu entrei na fisioterapia tem 27 anos, né? Em 99 foi quando eu fui fazer o curso de fisioterapia, que foi através infelizmente, de um acidente, mas eu não me lesionei, mas eu entrei com um carro num portão de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro, que é o Instituto Oscar Clark, que é um instituto de reabilitação, referência em reabilitação no município do Rio de Janeiro. E quando eu bati com o carro ali, meu pai chegou e perguntou para mim se eu sabia o que funcionava ali dentro. Fazia a mínima noção. Aí ele falou, então você vai lá conhecer para ver onde que você bateu com o carro. Não precisa nem contar que meu pai mandou eu pagar o portão, mandou eu pagar o conserto do carro, na época eu tinha 18 anos e tudo mais. E quando eu olhei, por coincidência, estava inaugurando o serviço de reabilitação cardíaca, mas não era com fisioterapeutas. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero fazer essa profissão. Eu quero ser o profissional que vai estar ali reabilitando os cardiopatas. E aí meu pai falou, então você vai ter que fazer faculdade de fisioterapia. Eu fui fazer faculdade de fisioterapia. No final da faculdade eu descobri que o fisioterapeuta ainda não estava dentro da reabilitação propriamente dita. Existiam alguns fisioterapeutas que trabalhavam na parte de reabilitação cardíaca, mas não era o comum ter o fisioterapeuta lá dentro. O conhecimento da própria fisioterapia cardiovascular ainda era muito incipiente. Mas o que te chamou a atenção assim? Porque tem tantas áreas para você passar o olho assim e algo te convidou ali para quando você olhou para a fisioterapia cardiovascular e te chamou e você se identificou com isso, seguiu aí essa área, essa carreira? Primeiro, eu sempre escutava que um cardiopata, quando tinha uma intercorrência cardíaca, ele tinha que ficar em cima da cama e esperar a morte chegar. E eu nunca achei isso normal. Eu acho, se o paciente tem lá o coração que vai ter que ficar em cima de uma cama e não tem nada que possa fazer por esses pacientes, que na época a mentalidade era essa. Com o tempo, nós conseguimos evoluir e ver que o principal tratamento do paciente, junto com o tratamento farmacológico, são exercícios bem prescritos. Então, eu digo, a maioria dos pacientes, eles não são contraindicados para fazer a reabilitação cardíaca. O que precisa é dosar a intensidade do tratamento para aquele paciente. O exercício físico é que nem que a gente chama, que é o veneno e o remédio. Qual a diferença do veneno para o remédio, né? É a dosagem. Se você der demais, um remédio ele vira um veneno. E se você der de menos, ele vira um placebo. Então tem a dose certa. O exercício pro cardiopata também é assim. A gente tem que saber a intensidade certa para aquele indivíduo. E não vem com esse papo, exercício leve, moderado, porque leve e moderado é relativo. O que é leve para mim pode ser pesado para você. E como que eu vou quantificar? O que é leve para você pode ser muito pesado para mim. Se você está descompensado, qualquer coisa é pesada. E se você está sedentário, ainda nem começou a fazer o exercício, como que você vai chegar e querer dar seu máximo na academia?
mesmo que você não tenha uma cardiopatia, você vai sentir dores musculares, você vai sentir cansaço extremo e muitas das vezes você vai desistir de fazer o exercício físico porque está mal dosado. Imagine isso no cardiopata, se você der a dose demais, ele pode ter uma complicação mais séria no coração. Então é importante a gente quantificar isso. E naquela época, lá no começo dos anos 2000, ainda não se tinha todo esse conhecimento de quanto dosar. Paciente com insuficiência cardíaca pode ou não fazer atividade física. A maioria falava que não podia. O paciente com hipertensão pode fazer exercício de força ou não pode? Até pouco tempo não se aceitava exercício que a gente chama de isométrico, né? Que não tem movimento, mas tem aquela força muscular que era contraindicada para o hipertenso. Hoje a gente sabe que a gente pode usar esse recurso para reduzir a pressão arterial. Então está desenvolvendo muito e a fisioterapia está caminhando junto. E o fisioterapeuta é um profissional que tem total competência tanto para avaliar e prescrever a reabilitação cardíaca, ou mais precisamente a fisioterapia cardiovascular. Você teve uma referência na fisioterapia cardiovascular na qual você se espelhou para seguir aí essa área de atuação? A princípio, assim, quando eu saí, como eu falei, quando eu saí da faculdade, eu não tinha aberto as portas do serviço de reabilitação cardíaca. Então, eu fui cair dentro da terapia intensiva. Quando eu fui cair dentro da fisioterapia intensiva, o meu grande mestre era o Carlos Alberto Caetano Azeredo, que me ensinou muita coisa dentro da fisioterapia cardiovascular. E que, para quem não sabe, o Carlos Azeredo, que é o Carlinhos, ele foi responsável por fisioterapeuta estar atuando hoje dentro das unidades hospitalares, seja ele no CTI e mais atualmente agora nas emergências também. Então o Carlinhos acabou abrindo a porta e me apresentou outras pessoas, que nem a Maria Cecília Barreto, que me colocou na fisioterapia cardiovascular, a Maria Inês Feltrin, que conheci também e ajudou a abrir essa porta, a Deise Brasileiro, também, que trabalhava na reabilitação cardíaca lá atrás. Então, são pessoas que eu me espelhei e aprendi muitas coisas. Só que não basta só pessoas ensinarem, você tem que correr atrás, você tem que buscar, estudar, porque existe muito além para ser descoberto que ainda não foi, ou não foram descobertos para essas pessoas, já existe publicação e a gente precisa estar o tempo todo se atualizando para entregar o melhor para o paciente. Eu já ouvi uma frase absurda, assim. É absurda, mas eu queria que você comentasse. Fisioterapeuta, quando se destaca ou quando está buscando conhecimento, tem gente que fala, esse aí queria ser médico. Assim, é uma ignorância muito grande, eu sei. Mas, assim, é uma frase que, assim, cai meio de paraquedas em tudo. Mas o que você comentaria em relação a pessoa que fala isso, que ouve isso? Queria ouvir seu comentário a respeito disso. O que eu escuto muito é o pessoal chegar e falar para mim, pô, Léo, você sabe igual a médico. Aí, olha assim, como assim? Eu sei igual a um fisioterapeuta deve saber. O fisioterapeuta ele não deve ser superficial. Ele tem que aprofundar tanto na fisiologia, na fisiopatologia e no tratamento do paciente. E vou te dizer mais, tanto no tratamento farmacológico, a gente tem que conhecer as drogas que vão repercutir no paciente, como no tratamento cirúrgico, para poder reabilitar esse paciente e fazer o nosso tratamento, que é através de exercícios terapêuticos. Eu não tenho como separar o tratamento de exercício terapêutico do tratamento farmacológico do tratamento cirúrgico. Então, eu preciso saber, né? Quer ser médico? A história não existe. Eu quero ser fisioterapeuta, eu quero reabilitar. E o Carlinhos falava, né? O fisioterapeuta só precisa de 3 coisas para ser fisioterapeuta. Primeiro, ele precisa de mão, ele precisa de cabeça para fazer a interpretação do raciocínio clínico e ele precisa de coração. O fisioterapeuta, ele trata o paciente de maneira humana, próxima.
quem é o profissional de saúde que o paciente mais vê na vida dele? Fisioterapeuta. No mínimo 2, 3 vezes por semana. O médico, ele vê, quando muito, 3 em 3 meses. O enfermeiro vê um tempo, depois para. O fisioterapeuta não, ele está o dia inteiro ali, ele está ajudando o paciente a vencer barreiras, ele está mostrando que o paciente pode fazer mais de maneira segura. Então, o fisioterapeuta é o cara que vai conduzir, é o profissional de saúde que vai ver que o paciente está descompensando, que aquele paciente está precisando de algo a mais. Muitas das vezes, o fisioterapeuta ele tem que fazer o trabalho do médico, do psicólogo, da fono, tudo junto para a gente reabilitar o paciente. Porque a reabilitação ela é multiprofissional. Um profissional sozinho não consegue reabilitar um paciente, mas o fisioterapeuta é o profissional que está mais perto do paciente dia a dia. É o profissional que tem aquele feeling para ver que o paciente vai descompensar e que ele precisa de ajuda de outros profissionais. Então, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e é um profissional que pode solicitar e encaminhar paciente para outros profissionais para complementar a avaliação. E a classe da fisioterapia, há uma necessidade e há uma busca por alguns pela valorização da classe, não uma valorização individual, da valorização da classe. O que a classe de fisioterapia precisa fazer para alcançar mais valorização? Eu sempre falo, né? A fisioterapia, ela é valorizada. Não tem um hospital que não tenha um fisioterapeuta, não tem um paciente que não elogie o seu fisioterapeuta. Então, nós já mostramos para a sociedade, seja sociedade da área de saúde e da sociedade civil, que o fisioterapeuta tem o seu valor. E ele é muito importante na recuperação dos pacientes. O que falta, primeiro, é uma valorização financeira, que o fisioterapeuta precisa melhorar a sua remuneração. E os próprios fisioterapeutas, eles precisam entender que eles precisam se qualificar. O fisioterapeuta que diz, eu não me qualifico porque ganha mal, ele está fazendo somente continuar ganhando mal. Enquanto o fisioterapeuta entender que ele precisa investir nele mesmo para poder melhorar a remuneração, aí sim ele vai conseguir um resultado. Então, se capacitar, fazer curso, fazer pós-graduação, procurar mestrado, procurar doutorado é fundamental para a gente ter esse reconhecimento financeiro da sociedade. O reconhecimento do nosso trabalho a gente já tem. Agora a gente tem que buscar uma melhor remuneração pelo que a gente faz. E você é um empreendedor. Então você tem toda uma história de empreendedorismo aí seguindo a sua carreira. O que você tem hoje aí de novidade para falar para a galera que está nos assistindo? Para mostrar aí, pessoal, para divulgar. Eu sempre busco montar cursos, mentorias para o pessoal que queira entrar na área cardiovascular. Tem a clínica, né? Eu estou com a clínica escola também, que é um projeto que nós estamos dentro da Cândido Mendes, que está com a faculdade, com um curso, né, de fisioterapia, curso de graduação na fisioterapia. Então a gente tem a clínica escola, que eu consegui montar quase todas as áreas da fisioterapia, seja a ortopédica, a neuro, a parte de cardio, a parte respiratória, de RPG, de pilates, de dermatofuncional. Então, eu consegui estruturar isso dentro de uma clínica escola, buscando justamente na qualificação do profissional, para a gente poder entregar um profissional mais qualificado ao mercado. E, além disso, tem as pós-graduações também. Então, nós temos que eu faço parte da pós-graduação como professor do IFE de urgência e emergência. Tá? Valeu! E os fisioterapeutas têm que buscar. Não adianta você achar que se formou, eu já estou pronto para atuar com o paciente. E muito menos num paciente de alto risco, que são os pacientes que a gente encontra nas unidades hospitalares. E a clínica escola lá, ela está aberta para paciente chegar,
pode ir lá procurar e ser atendido? Ou tem um perfil específico? Quais são os trâmites para o paciente ir se tratar lá com você? A clínica escola, a gente tem um... E o que ela oferece? A gente tem um custo dela, então tem um valor que é cobrado para estar atendendo os pacientes ali. O paciente precisa passar por uma avaliação para ser atendido em qualquer área da fisioterapia. Eu não vejo ninguém... Eu não vejo um profissional começar a atender um paciente sem conhecer a história desse paciente, sem conhecer a patologia do paciente, para a gente poder aplicar as técnicas certas. Então, a avaliação de paciente em todas as áreas da fisioterapia, ela é obrigatória, tá? Então, vai passar por uma avaliação, vai marcar, agendar as suas consultas de atendimento para a gente evoluir com o paciente. Então, a clínica fica aberta, ela fica na Cândido Mendes, na Rua Assembleia 10, sala 609, onde a gente recebe os pacientes para poder tratar de diversas patologias lá na clínica. Viu, pessoal? Rua da Assembleia... Diversas disfunções que eu queria falar. Rua da Assembleia 10, sala 609, clínica, escola, todas as áreas. Lá tem cardiovascular também? Tem cardiovascular, respiratória. Tem cardiovascular, tem respiratória, tem traumato ortopédico. Então vamos lá, pessoal. Rua da Assembleia 10, sala 609, clínica, escola, com o doutor Leonardo Alves e outros grandes profissionais também. Então, doutor Leonardo Alves, dá um recadinho para o pessoal aí que está nos assistindo. Primeiro, se você é um paciente, não tenha medo da reabilitação cardíaca, da fisioterapia cardiovascular. É ela que vai te salvar. E é o que eu digo para todo mundo. É nela que você vai resgatar o seu prazer de viver. Todo paciente tem um sonho. E a gente tem que fazer esse paciente resgatar esse sonho e voltar a viver. E você que é fisioterapeuta, quer se aprofundar um pouco mais na área cardiovascular, pode me seguir no Instagram, Dr. Leonardo Alves. Pode ver também o podcast do Rehab Cardiocast, que está disponível no YouTube, e acompanhar a gente no Esporte Saúde Total, que também vocês vão ter muito conhecimento, tanto da área de cardio como de outras áreas também. Valeu, galera. Muito obrigado, professor Leonardo Alves, por ter participado do nosso programa mais uma vez, né? A gente já fez, gravamos muito podcast já nesse canal, né, do Esporte Saúde Total. Estamos aqui mais uma vez nessa sala de entrevista. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. Uma grande referência, pessoal, na fisioterapia cardiovascular. E você que precisa, procure a Clínica Escola. Acompanhe o Dr. Leonardo Alves. Também tem muitas novidades e cursos de capacitação na cardiovascular. Muito obrigado e valeu! Obrigado, Hélio, e sucesso aí. Valeu, galera. Tchau!